Olá, queridos. Olá, você aí da sua casa. Seja bem-vindo para mais um culto da família BR Saron, às nossas quintas-feiras. Esteja muito atento ao que Deus quer falar a você e toda a sua família. Vamos ao salmo de hoje? O texto de hoje é Salmos 34, do 1 ao 8. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegram. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, nos rostos deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, e ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Louvemos ao Senhor juntos, pois ele é bom. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e
criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Amém. O Senhor é sempre bom. Queridos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 21. Esse texto me veio ao meu coração, à minha mente, por esses dias que eu estava refletindo sobre uma coisa. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui. Efésios 5, 21 diz: honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Submissão, ser submissos uns aos outros. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu pensei nisso? E qual foi a minha reflexão nessa semana sobre isso? Nesse período que estamos vivendo aí, nós estamos muito dentro de casa. Os filhos estão muito dentro de casa, os maridos, os pais, as mães que não trabalham, estão com o seu trabalho, eu digo que dobrado, porque o seu filho que estuda não está indo para a escola. E eu estava pensando sobre os inevitáveis conflitos que podem acontecer dentro dos nossos lares. Eu estou falando de lar cristão mesmo aqui, para você que não é cristão, que não tem um seu lar cristão, você que está nos assistindo aí, que ainda não é cristão, sua família não é cristão, essas orientações de hoje também, eu creio que podem servir, eu creio que podem ser muito, muito úteis para vocês aí nas suas casas. Então eu estava pensando sobre esses muitos conflitos que podem acontecer. Se você me perguntar particularmente, Fábio, você conhece de algum conflito que esteja acontecendo com alguém da igreja, alguma família, alguém próximo seu? Não, eu não conheço. Claro que a gente sempre ouve, né, o pessoal fala assim, poxa, eu quero que volte logo tudo ao normal, né? Porque às vezes a casa pequena com muita gente, né? Ou às vezes o homem ou a mulher que está habituado a trabalhar, passar o dia fora, está mais tempo dentro de casa, e aí está se encontrando mais vezes, está se esbarrando mais vezes dentro de casa, aí vem o choque. Às vezes está todo mundo querendo assistir a televisão ao mesmo tempo, é uma TV só. Coisas do tipo são exemplos de coisas corriqueiras do nosso dia a dia que podem acontecer. E eu pensando sobre isso, e eu pensando sobre talvez esses conflitos que estejam acontecendo, me veio essa palavra submissão, sujeição. Apesar que eu não gosto muito do sujeição, porque quando a gente vai lá para sujeição, a gente vê no vocabulário, sujeição é algo assim muito agressivo, algo muito pesado. Eu não gosto muito da sujeição, apesar que a Bíblia usa essa palavra sujeição. Mas vou usar muito também aqui submissão, que também é um sinônimo de sujeição, também tem a ver. Então eu estava refletindo sobre isso e eu pensei, poxa, a gente, quando fala em submeter uns aos outros, ser submissos uns aos outros, a gente pensa talvez muito no ambiente da igreja. A gente pensa nos irmãos, né? Pensa no pastor, pensa em nossos líderes, mas a gente esquece da nossa casa, a gente esquece do nosso lar. E a nossa casa, o nosso lar é o primeiro local, é o primeiro ambiente, são as primeiras pessoas em que a gente precisa exercer a prática de ser submisso, de ser servos uns dos outros, desse amor ao próximo. É na nossa casa que começa. Porque imagine que estranho, você trata todo mundo bem na igreja, você se dá muito bem com todo mundo na igreja, você é obediente,
Você é servo, mas dentro da sua casa você é grosso. Dentro da sua casa você é zangado, você é mal-humorado. Você é mal educado, você é, sabe, muitas outras coisas que, sei lá, que eu e você, nós podemos ser. E eu falo eu e você mesmo, querido, porque eu não estou me isentando em nada aqui. Na verdade, quando eu li aqui, quando eu preparei, isso aqui foi pensando em mim. E é desafio para mim, diariamente. Para mim, para minha esposa, para minha casa, para minha família. Então, a gente precisa entender que essa prática de ser submisso uns aos outros é da nossa casa primeiro. É o marido, a esposa para o marido, para os filhos, para o avô, para a avó, para quem vive dentro do seu lar, para esse ambiente de intimidade na sua casa, são as primeiras pessoas, é onde deve estar, primeiramente, essa nossa vida de submissão uns para com os outros, de serviço uns para com os outros. Por que eu falo isso e por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente lê na Bíblia e, como eu falei, pensa em um monte de coisa, em um monte de gente, em um monte de situação, em um monte de líder, só que esquece dentro de casa. Só que dentro de casa é insubmisso e mais um monte de coisas. Então eu separei rapidamente, não é uma pregação, eu peguei essas orientações apenas para a gente relembrar. O que é que a Bíblia nos orienta? O que é que o Senhor tem para nós? O que é que Ele fala? E eu peguei um comentário de Efésios 5, versículo 21, da Bíblia de Estudo Almeida Revista e Atualizada, que diz: toda sujeição mútua e voluntária, nascida do amor, é a base dos relacionamentos domésticos. Então, eu achei isso muito bom, achei muito legal. Sujeição mútua. Não é só de um nem de outro. É interdependente, é mútua. É de um para com o outro sem medida. Ou na mesma medida. Voluntária, precisa ser voluntário. E nascida do amor. É a base dos relacionamentos domésticos. Então, eu estou usando esse texto de Efésios capítulo 5, 21, para iniciar relembrar aos irmãos. Só que aqui em Efésios 5, 22, nós já encontramos a primeira orientação. Já a sequência disso é o versículo 22, que diz às mulheres: vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos do mesmo modo como se submete ao Senhor. Se você se submete ao Senhor, se você respeita ao Senhor, se você serve ao Senhor, a orientação é que você precisa ser submissa também ao seu marido. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui, ele não coloca, pelo menos entre parênteses ou entre linhas, nenhum outro tipo mais de observação. Ele fala assim que você deve ser submissa. Eu não vou entrar nessa questão agora de se você é maltratada, se você é agredida, se você é xingada. Não vou entrar nesse aspecto agora. E eu quero crer que isso não acontece num lar cristão. Eu não quero acreditar que um marido cristão trate assim a sua esposa. Não quero acreditar, tá? Mas a orientação é que você ame. Então, minha irmã, se você ama o Senhor e você tem dificuldade nessa área, você fala assim: Senhor, eu tenho dificuldade, porque meu marido faz isso comigo. Isso é algo que precisa ser conversado e que talvez numa conversa ou em várias conversas no decorrer do tempo, isso pode ser mudado. Converse. Externe aquilo que lhe incomoda. Externe aquilo que faz com que você seja, talvez, insubmissa dentro do seu lar, tá? Mas a primeira orientação é para as mulheres, né? Serem submissas aos seus maridos. Mulheres, cuidado aí, porque a mídia está colocando um novo padrão aí de relacionamentos, de casamento, de relação marido e mulher, que não é bíblico e não se deixe interferir, tá, por esses ensinamentos, porque é diabólico, é do maligno. Aqui o ser submisso não está dizendo que você deve ser escrava, tá? Eu não estou dizendo isso. Essa submissão aqui, eu vou dizer que é você entender que o seu marido, ele é o cabeça,
é o responsável, é o mantenedor, apesar que eu sei que tem mulheres que hoje, e muitas, ajudam os seus maridos com as despesas da casa, com os afazeres da casa. A segunda orientação é para os filhos. Efésios 6:1 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Versículo 2: Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Então, filho, eu também sou filho, obedeça seus pais. Está muito tempo dentro de casa, está muito tempo... pelo fato de estar muito dentro de casa, muito tempo no computador, na TV, no celular, seu filho falou não, para, desliga, obedeça. Se quiser conversar para chegar a um acordo, converse, mas não retruque, não desobedeça, que isso não faz bem. E a orientação aqui que nós temos na palavra é que os filhos devem obedecer aos pais, para que te vá bem, para que você viva uma vida boa, para que você viva bem. É o primeiro mandamento que contém uma promessa. Então, honre seu pai e a sua mãe. Aos pais, não... Vamos ler primeiro Efésios 6:4. Efésios 6:4 diz: Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Então, aos pais, não pratique de autoridade irresponsável com os seus filhos. Não abuse da autoridade com os seus filhos. Submetam seus filhos aos ensinamentos que agradam ao Senhor, os ensinamentos que gerarão vida para o seu filho. Então, cuidado com o que você fala, cuidado como você chama atenção, cuidado como você dá uma bronca, porque isso pode causar na criança ou no seu filho aborrecimentos. Então, para que viva uma vida de paz, uma vida familiar, com tranquilidade, com harmonia, a orientação é que os pais saibam educar os seus filhos e não provocar de maneira nenhuma a ira dos filhos. Então, se você sabe que seu filho não gosta de ser chamado de alguma coisa ou por alguma coisa, evite, por favor. Aos maridos, eu quero ler com você Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, que diz: E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela. A sua mulher, pelo fato de ser a sua mulher, por ser submissa a você, não quer dizer que você deve usar dessa autoridade para satisfazer os seus próprios caprichos. Então não abuse da sua autoridade, respeite, ame e ame como Cristo amou, da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, como a gente leu. Como é que Cristo se entregou pela igreja? Cristo se entregou de forma sacrificial. Ele se sacrificou, ele amou e ama até hoje, ele se sacrificou. Então, diariamente, nós precisamos amar. E eu não estou falando de um amar aqui, de falar, eu amo você, eu falo de atitudes, eu falo de ações. Imagine se o Senhor tivesse amado a sua igreja. Imagine se o Senhor tivesse nos amado apenas falando assim: olha, eu amo vocês. Não, o que o Senhor fez? Ele foi para a cruz. Ele falou assim: eu vou demonstrar a maior prova de amor que se pode ter. Eu vou me sacrificar, eu vou dar a minha vida por vocês. Se esforcem por suas esposas, deem a vida por suas esposas. É interessante que quando a gente fala assim que eu vou dar a minha vida, eu vou me sacrificar, eu vou me esforçar muito para os meus filhos, porque a gente sempre coloca, quando você é pai, eu vou dizer assim, sempre vou dizer para alguns, ou talvez para a maioria, sempre pensa assim: poxa, porque os meus filhos é a razão da minha vida. Isso é bacana, isso é legal. Eu sei que de fato realmente mexe conosco, essa emoção, da paternidade, da maternidade, mas a nossa entrega, o nosso sacrifício diariamente
tem que ser por nossas esposas. Então, ao marido é orientado a amar a esposa com o mesmo amor que Cristo demonstra à igreja, todos os dias. Irmão Fábio, não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu passo por essas dificuldades. Minha esposa que eu diga, é só conversar com ela que vocês vão ver. Isso aqui não são orientações minhas, não são orientações que eu vivo à risca, porque eu tenho minhas dificuldades também, mas são orientações práticas que a Bíblia nos orienta. Então o desafio nosso, tá, irmãos, para esses dias, para esses próximos dias, para o resto da nossa vida, é viver para que a nossa casa esteja nesse ambiente de paz, de harmonia, de tranquilidade, viver em submissão uns aos outros. Mulheres com suas responsabilidades, filho com suas responsabilidades, pais com suas responsabilidades e maridos com suas responsabilidades. Então, não se esqueça. A você mulher que não tem o seu marido cristão, 1 Pedro 3:1 orienta que a mulher deve ganhar o marido em silêncio. Então, não provoque seu marido, não faça com que ele fique irado, faça com que ele se sinta amado, independente do que esteja acontecendo, do que esteja se passando no seu lar, e ganhe seu marido em silêncio, com muito testemunho, com a sua vida, mostrando que o Senhor vive em você. E eu separei aqui três textos, eu não vou ler, mas se vocês quiserem depois em casa ler, que vai falar sobre essa submissão de uns para com os outros. Marcos 10:44, Gálatas 5:13 e Filipenses 2:3. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana de paz e vamos à prática da palavra. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, somos gratos ao Senhor pela vida, somos gratos ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente cada dia. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.